13h01. Muito boa tarde, amigos. Já estamos começando 60 minutos. Hoje, pontualmente, às 13h01, estamos começando os 60 minutos, trazendo as informações do dia aqui na Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, para as notícias do dia de hoje, 13 de abril de 2018. Uma boa tarde aos amigos, às amigas que estão no 104.9, aos amigos que estão no Facebook, aqueles que estão também no www.radiocidadania.com.br, aqueles que estão nos aplicativos Radiosnet, TuneIn, entre outros. Enfim, a cidadania falando para a cidade de Avaré e em torno, através das ondas hertzianas, e também pela internet para todo o Brasil e todo o mundo. Que maravilha, hein? Um abraço para a Toninha de Anjos, que já entrou na nossa página. O Carlinhos, o Dr. Carlos Dantes, Cromov, Espada e o São Paulo. Como é que vai, rapaz? E o Guma Castellucci, tudo bem, Guma Castellucci? A Paula Moraes, a Maria José Albino, Giovanna Antonângelo, todos aí já acessando, e vamos aos destaques. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Amigos, amigas, aniversariantes do dia de hoje, 13 de abril, tem gente importante aniversariando hoje, viu, Titonelli? Também estaremos fazendo e mostrando as notícias de todo o Brasil e aqui da Estância Turística de Avaré. Previsão do clima, saber se chove, se não chove. Parou de chover, hein? Estava chovendo muito, agora dias que não chove. Militantes em Curitiba se mobilizando, solidariedade da população e críticas à população também. Evento em Lisboa, em apoio ao presidente Lula. Também estaremos falando da união das esquerdas, a situação de Alckmin, que deveria estar na Lava Jato, mas preferiram mandar para a Justiça Eleitoral, que é mais amena, né? Mas dizem que ainda há perspectiva de poder ser investigado pela Lava Jato. Também estaremos falando aí do depoimento de um vereador lá do Rio de Janeiro, do PSOL, sobre a morte de Marielle, que já está completando um mês e nada de esclarecimento, hein? Outras informações, 152 mil pessoas beneficiárias do INSS vão ter que fazer perícia. Coitado dos velhinhos, hein? O giro internacional, saúde, falando de dengue em Minas Gerais, já preocupando o surto de uma doença desconhecida no Rio Grande do Sul. A influenza, que parece que está chegando com bastante intensidade, a internação compulsória e as críticas das entidades com relação à internação compulsória para drogados, e mais ainda uma entrevista analisando o momento político aqui do Brasil, né, por Renato Meirelles, matéria da agência Rádio Web. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h05. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Vamos pegar os amigos aqui aniversariantes. Daqui a pouquinho a gente compartilha também para mais páginas aí o nosso 60 minutos aqui na Cidadania FM. Vamos mandar um abraço para os amigos aniversariantes que estão no Face e também aqueles que estão aqui na nossa agendinha da cidadania. Por exemplo, hoje, dia 13, muita gente conhecida aniversariando. Temos aqui a Mauri Baracho, Marisete Baracho, a Thaisa, também aniversariando, José Luiz, a Maria Cristina Pisa, o Hilda Araújo da Costa, esposa do Zé Louco, a Aparecida Márcia Gomes Albuquerque, esposa do Cláudio, cunhada aí, aniversariando, o sobrinho Daniel Skromov Silvestre, Ruth Skromov Pieroni, nossa cunhada, e que é gêmea da Diná, de Matos Skromov Albuquerque, minha esposa, né? Parabéns aí para todo mundo
que está aniversariando, por isso que eu falei que tem muita gente conhecida aniversariando hoje, viu? Parabéns a todos aí, né? Também temos aqui o Luiz Sakamoto aniversariando, Tavinho Araújo também, Fabiano Pinheiro, Marlene Pires, a Etienne Cristina Rosolin, a Elisângela Aparecida Nunes Negrão, Ana Carolina, Ângela Maria de Moura Rodrigues, Bianca Lande, quanta gente, Lu Mariano, Matheus Serrador Cacetari, Gabriel Domingues, Márcio Pinto, Cristina Pisa, sim, Cristina já faleceu, inclusive, né? Simone Matar. Ok, todo mundo aniversariando hoje, e o Beto Lênimo já reclamando aí, ó, está dizendo que está formando chuva hoje, nada da prefeitura arrumar o buraco da escola José Bolsa de Carvalho, um perigo pertinho do portão da escola, da entrada da escola lá no bairro Santa Elizabeth. Já fiz a indicação, viu, Beto? Já falei para você, agora cabe à prefeitura tapar o buraco, né? Essa é a obrigação da prefeitura agora. Comunicados, eles já foram. Não sei se a indicação já chegou à mão de quem executa. Esse é um problema, né, Titonelli? Você faz a indicação até chegar na mão de quem executa, demora, né? E quem mais está conosco? Ricardo Augusto Lopes, Jefferson Ramos, entre outros amigos que nós já citamos aí. Vamos também a essas duas informações aqui. Caminhada rústica, dia 15 de abril, domingo agora, lá da Fundação Padre Emílio Imos, inscrição pelo 37320787, fale com a Fabiana ou Walter, haverá café da manhã, apresentação teatro após a caminhada. Legal, hein? A partir das 8 horas da manhã, 5 quilômetros de aventura e resistência, que maravilha! Tá aí, tradicional, sexta edição já da Caminhada Rústica, e também hoje, dia 13, amanhã, dia 14, a 14ª Festa do Milho, da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Avaré, uma festa para toda a família na rua Luiz Zanella, 86, no Parque Santa Elizabeth, em frente ao campo São Pedro. Todas aquelas comidas típicas à base de milho. Vamos colaborar aí com as entidades. E vamos a Brasília, com as matérias da agência Rádio Web. Na verdade, esse fato acontece em Curitiba. Militantes em defesa do ex-presidente Lula se mobilizando cada dia mais. O pessoal não está esmorecendo. Vamos lá. Acampamento em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, próximo à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, já entrou no 6º dia. Militantes de movimentos sociais como as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão em vigília desde o último sábado, quando o ex-presidente foi preso. A presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, esteve no acampamento em Curitiba nesta quinta-feira. Em discurso aos manifestantes, ela disse que o ex-presidente é vítima de perseguição política e que o juiz Sérgio Moro politizou o judiciário. Como é que a gente pode acreditar que há imparcialidade no sistema de justiça? Não há imparcialidade. O Moro comprou uma briga política. Ele politizou o judiciário. E isso é grave para uma democracia. É grave para uma democracia. Portanto, ele está disputando politicamente. Também nesta quinta-feira, o ex-presidente Lula recebeu a visita de sua família pela primeira vez. Os filhos Luiz Cláudio da Silva, Fábio Luiz da Silva e Lurian Cordeiro da Silva e o neto foram à sede da PF acompanhados do advogado Cristiano Zanin Martins. Os movimentos sociais afirmam que a vigília e as mobilizações vão continuar. As 6 centrais sindicais decidiram nesta semana que vão fazer o 1º de maio unificado com mobilizações na capital paranaense em apoio ao ex-presidente. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Ana Paula Costa. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h10. Um abraço para todo mundo que está aí também no Face. Estamos compartilhando com as outras páginas. Um abraço para todos os amigos e vamos mandar um abraço para o Matheus Siqueira, lá de Cerqueira César. Está mandando um abração para todos os ouvintes da Cidadania FM. Estamos retribuindo aí aos amigos que estão conectados conosco nesse dia 13 de abril. E vamos a mais informações, 13h10. Daqui a pouquinho a previsão do clima para a Estância Turística Avaré. Vamos voltar com este fato também relacionado às duas próximas matérias, viu, Titonelli? Podemos colocar o evento em Lisboa em defesa do ex-presidente e também a União das Esquerdas a partir da prisão
de muitos considerando a perseguição política, como a própria presidente do Partido dos Trabalhadores falou, Gleice Hoffmann. Mas vamos a essas duas matérias da agência Rádio Web. O pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, criticou na Europa a postura do judiciário brasileiro na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Lisboa, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto demonstrou preocupação com a situação do país e reafirmou que o petista foi preso sem provas. Boulos participou do evento O Futuro das Lutas Democráticas em defesa da democracia brasileira. Além dele, o ex-ministro e ex-governador Tarso Genro, do PT, o secretário-geral do Podemos da Espanha, Pablo Iglesias, a coordenadora-geral do Bloco de Esquerda de Portugal, Catarina Martins, e o professor de ECA da Universidade de Coimbra, escritor Boaventura Souza Santos, também participaram do evento. O pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, cobra ajuda internacional para expor os problemas que ameaçam a democracia brasileira. Nós precisamos fortemente e urgentemente construir uma campanha internacional. Pablo Iglesias, do Podemos da Espanha, declara solidariedade ao ex-presidente Lula após prisão. Los demócratas de todo el mundo tenemos un compromiso con la democracia y con el pueblo brasileño. Y ese compromiso implica decir hoy en día, y con esto termino, Lula, libertad. A coordenadora do Bloco de Esquerda em Portugal, Catarina Martins, aponta a morte da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em março, como uma prova de que a democracia brasileira está ameaçada e declara solidariedade. O assassinato de Marielle foi um símbolo terrível, cruel, um golpe profundo que acorda todo mundo para o que está a acontecer no Brasil. E quem hoje ficar a achar que isto não tem bem a ver connosco, isto é um problema lá no Brasil, está muito enganado. Quando tem a ver com liberdades democráticas, claro que tem a ver connosco. A pré-candidata à presidência do Brasil pelo PCdoB, Manuela Dávila, também participaria do evento, mas precisou cancelar por problemas pessoais. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. A prisão de Lula tem obrigado a esquerda brasileira a repensar a estratégia para as eleições deste ano. Apesar da insistência do PT em mantê-lo como candidato, o nome do ex-presidente dificilmente estará na urna eletrônica. Mesmo que seja solto, ele deve ter a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Neste cenário, têm sido frequentes as reuniões entre líderes do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, PCdoB, PDT e PSB. Mesmo assim, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, nega a possibilidade de o partido abrir mão da candidatura de Guilherme Boulos. Sobre o risco de que a divisão deixe a esquerda fora do segundo turno, Juliano diz que o partido não vai ceder a essas pressões. Ninguém pode ser responsabilizado se essa unidade não acontecer, porque as divergências importantes foram acumuladas nos últimos anos, né, sobre balanço do governo do PT, sobre a forma de enfrentar as elites do país. Então, não é verdade que o diálogo que nós estabelecemos nos últimos meses entre o PSOL e os demais partidos de esquerda, ela vai levar naturalmente uma aliança eleitoral. Então, é preciso tratar isso com muito cuidado e evitar pressões indevidas sobre os atores que estão participando da resistência democrática. Né? A posição do PSOL destoa da do PCdoB, outro partido de esquerda que vem defendendo a liberdade de Lula. Assim como Boulos, a pré-candidata Manuela Dávila esteve com Lula em São Bernardo do Campo nas horas que antecederam a prisão. Depois, a deputada gaúcha seguiu para Curitiba para pressionar pela soltura do petista. A presidenta nacional do PCdoB, deputada federal Luciana Santos, não descarta uma aliança ainda no primeiro turno e diz que o mais importante é unir forças para vencer a direita. Caso a estratégia adotada seja ter vários candidatos no primeiro turno, que a gente faça um verdadeiro pacto de entendimento, de ajuda mútua, para que a gente, cada qual, vá fortalecendo a perspectiva da eleição de segundo turno. Mas isso, como eu disse, não está acontecendo para hoje. Pode ser que não seja esse o melhor caminho, pode ser que seja o melhor caminho, a gente lutar pela unidade desde já. Para Marcos Sepic, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seria precipitado falar em uma aliança no primeiro turno,
até porque a estratégia política do PT é de manter a candidatura de Lula até o último momento. Mas o professor cita uma série de fatores que apontam para uma coalizão das esquerdas. A própria mobilização após o assassinato da Marielle Franco no Rio e a resistência à prisão, o movimento inicial, quase espontâneo, dada a precipitação do juiz Moro, dependeu de uma mobilização muito decidida da parte do MTST, do próprio Boulos, e acompanhado pelo MST, pelos partidos de esquerda e pelos sindicatos e pela CUT. Né? Esse processo e alguma coisa que se forjou mais nos últimos anos, em torno de resistência às reformas regressivas do governo Temer, eles dão indicativos que sim, tem uma base programática e, mais do que isso, valorativa comum, que poderia ensejar essa aliança. Além da possível candidatura de Joaquim Barbosa pelo PSB, o campo da esquerda conta ainda com o nome de Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT. Agência Rádio Web de Porto Alegre, com a colaboração de Tatiane de Souza, falou a repórter Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 17 minutos. Um abraço para o Jorge Brezer, também para o Flávio Sandoná, vereador, na oração. Segunda-feira tem sessão, hein, Flávio? É isso aí, um abraço, Márcia Rocha, André Aparecido Costa, Moacir Sébolo Júnior também, Marisa Dickler, e também o Milton Bona, né? E também um abraço especial para o Sidmar. Estivemos lá na Caixa Econômica Federal, diz que ele está sempre, a esposa dele, sendo a Kátia, né? Diz que ele ouve diariamente lá na loja Infinity. É isso? Um abração aí para vocês todos. E vamos em frente trazendo a informação se chove ou se não chove hoje aqui na Estância Turística de Avaré. Daqui a pouquinho também as notícias do Jornal Comarca, que já estão aqui conosco, dizendo na primeira manchete que é um sentimento de muita dor, relata tio após reconhecer o corpo do sobrinho. É o caso do corpo encontrado lá no lago do Horto Florestal. Familiares do jovem morto encontrado no lago do Horto Florestal concede entrevista exclusiva a jornal A Comarca. Grande a previsão do tempo, 13 graus de mínima, 30 de máxima, e não vai chover hoje, viu, Titonelli? Noite de tempo aberto aqui na Estância Turística de Avaré, e ainda sem sol o dia todo, também sem nuvens do céu. A umidade relativa do ar, 76% a máxima e 39% a mínima. 6 horas e 28 nascer do sol, 18 horas e 4 minutos o pôr do sol. Vamos a mais informações, agora falando aí, duas informações, Titonelli, a respeito da situação de Geraldo Alckmin, que agora não tem foro privilegiado, estão querendo mandar só para a Justiça Eleitoral, diferenciando aí do tratamento que dão para Lula e para demais membros da esquerda, bem interessante, muito preocupante essa postura da Justiça, que está dando um certo privilégio para o ex-governador Alckmin, que também não tem mais foro privilegiado. E a presidente de hoje chama-se Carmen Lúcia, em razão da viagem de Altemir. Vamos lá. Apesar de remetida à Justiça Eleitoral, o pré-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, ainda pode ser investigado. É o que afirmou a Procuradoria-Geral da República por meio de nota divulgada nesta quinta-feira. Segundo a PGR, o fato remetido ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo diz respeito apenas ao Caixa 2 de campanha, e nada impede que os procuradores iniciem um outro inquérito para investigar supostos crimes por corrupção. Mas o especialista em direito eleitoral, Arthur Schreiber de Azevedo, explica que mesmo uma condenação pela Justiça Eleitoral pode deixar Geraldo Alckmin de fora das eleições. Ele vai ser processado criminalmente na Justiça Eleitoral e daí ele segue o processo criminal do mesmo jeito que seria na Justiça Estadual. Mas como ela é especializada para crimes durante a eleição, eles são julgados pela Justiça Eleitoral, mas os procedimentos são basicamente os mesmos. Neste caso, Alckmin ficaria inelegível após uma condenação em segunda instância pela Justiça Eleitoral. O tucano foi citado nos depoimentos de 3 delatores da Odebrecht que afirmam que ele recebeu 10 milhões de reais em Caixa 2 da empreiteira. O inquérito foi remetido à Justiça de primeiro grau
depois que Alckmin renunciou ao cargo de governador para disputar as eleições e, com isso, perdeu o foro privilegiado. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Fernanda Wenzel. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. O Brasil terá novamente uma mulher na presidência da República. Tudo bem que o mandato será curto, vai durar apenas o fim de semana. A partir desta sexta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assume a presidência da República. Ela é a quarta na linha sucessória, mas assume porque o presidente Michel Temer viaja para fora do país. O presidente da Câmara, segundo na sucessão, Rodrigo Maia, e o do Senado, terceiro na linha sucessória, Eunício Oliveira, também embarcam para o exterior. Temer vai para a Cúpula das Américas, no Peru. Maia para o Panamá e Eunício para o Japão. Mesmo que os presidentes da Câmara e do Senado não tivessem compromissos oficiais no exterior, eles não iriam querer assumir a presidência do país, especialmente Rodrigo Maia. Isto porque a legislação brasileira impede que candidatos assumam a vaga no poder executivo 6 meses antes das eleições. Se Maia assumisse a presidência da República, não poderia disputar a vaga em outubro próximo. Esta será a quarta vez que o ministro do Supremo assume a presidência do país. Na segunda-feira à noite, Michel Temer retorna ao Brasil e reassume o comando da nação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 23 minutos, sabemos presidenta. É isso aí, Carmen Lúcia, presidenta de breve mandato, né? Pois é. Marcos Campanhã, boa tarde. Está desejando boa tarde a todos nós aí. O Carlos Eduardo Marques também conosco, Hélio Pereira, Alda Miriam, Silvano Porto, a Maria José Albino, entre outros tantos amigos e amigas que estão conosco. Quem não deve, não teme. E eu confio na justiça. Quem disse isso, Titonelli? O ex-prefeito Marchetti. As dependências do novo Fórum de Avaré estiveram muito movimentadas no último dia 10 de abril, quando a justiça convocou todos os implicados no rumoroso caso Grelinha para serem ouvidos dentro do processo que apura denúncias de desvios e fraudes na prefeitura aqui de Avaré. Isso ocorreu no ano 2011. Teve uma CPI, teve denúncia da comarca, depois uma CPI, que essa CPI foi presidida por nós, com a participação como relatora da Rosângela Paulucci e também do doutor Vicente Esquiavão como membro. Além da ação judicial, o caso Grelinha, noticiado com exclusividade pelo jornal Comarca, também gerou denúncias e CPI também, né? Sobre o assunto, a reportagem ouviu o ex-prefeito Rogério Marchetti, que diz estar tranquilo em relação à justiça. Está dizendo que sempre teve disposição, que acredita na justiça, na investigação, que não deve, não teme, nem treme, e eu confio nas instâncias da justiça, disse ele. Segundo ele, na época, ao tomar conhecimento dos desvios, ele tomou as medidas necessárias. A BQM tem início no dia 23 aqui em Avaré. Sequeira César pode deixar de ser referência ambulatorial para a região. Tal circunstância pode fechar as portas da Santa Casa, já que atendimentos e repasses financeiros seriam transferidos para Avaré. Os vereadores se reuniram, os vereadores de lá, na Câmara de Manduri, no último dia 9, para discutir o projeto de lei do prefeito Paulo Roberto Martins e firmar um convênio com a cidade de Avaré para solicitar a transferência ambulatorial de referência médica de Sequeira César. Na verdade, isso é decisão também da própria regional de saúde. Portanto, vamos ver como é que fica esta situação. É verdade que a Avaré já vem fazendo esse atendimento e agora passa a receber do SUS por esse atendimento. São 13 horas e 25 minutos. O que mais que nós temos aqui? Paralisação da reforma da OBS gera questionamento na Câmara, a questão do posto lá do Bairro Alto. Na verdade, esse posto de saúde, a empresa faliu e não tem mais condição de terminar. Quer dizer, nova licitação. Quem sabe não está nascendo uma futura CPI, questão dos gastos da educação indevidos, segundo as primeiras apurações,
do chamado QES, que é a cota do salário em educação, para despesas impróprias, como merenda e também aluguel de ônibus. Está sendo feito um levantamento mostrando aí que pode realmente, como diz a Maria Alva, até mesmo gerar uma CPI na Câmara. Vamos acompanhar aí de perto esses fatos. Vereadores discutem com a Prefeitura a abertura de crédito de 6 milhões. Na verdade, é um projeto que foi para a Câmara, da Secretaria de Saúde para a Câmara, e são recursos não gastos no ano de 2017 e a maior parte originária do governo anterior. É uma questão de gastos com relação a recursos repassados pelo governo estadual e também governo federal para a cidade, principalmente governo federal. Tivemos uma conversa, a Secretaria de Saúde, com os vereadores da Comissão de Saúde e os vereadores que participaram. Aliás, nós também estamos nessa comissão como presidente, a Maria Alva também como vice-presidente, e a Dalgisa como membro, além da participação do Barreto, do Alessandro, do Morelli, do Flávio Zantonato também nessa conversa. Uma conversa, como já expliquei outro dia, de alto nível, e algumas coisas foram esclarecidas e até permitiu um certo quebra-gelo mesmo da Câmara com relação à Secretaria de Saúde, né? Eu acho que é importante dialogar e acho que os vereadores mostraram aí compromisso com a cidade, o que é importante. E vamos a mais informações. Um vereador do PSOL depôs um inquérito que investiga a morte de Marielle Franco, a vereadora assassinada e executada no Rio de Janeiro. Vamos lá. O Mota, do PSOL, prestou depoimento nesta quinta-feira na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O parlamentar depôs por 3 horas como testemunha a pedido dos investigadores dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles foram assassinados a tiros na noite do dia 14 de março no Estácio, região central da cidade. Em entrevista à Agência Brasil, o vereador contou que os investigadores pediram informações sobre as atividades de Marielle, a relação dela com outros parlamentares, a trajetória no PSOL e como foi o desempenho dela como assessora do deputado estadual Marcelo Freixo durante os trabalhos da CPI das milícias na Alerj. Ele também foi perguntado sobre críticas que a vereadora fez em relação ao uso de violência por policiais do batalhão da Polícia Militar de Acari nos dias que antecederam o crime. Tarcísio Mota contou ainda que os policiais quiseram saber se ele tinha presenciado algum tipo de debate acalorado entre Marielle e outro colega da Câmara ou se percebeu algo fora da normalidade. Ele negou e disse que nunca presenciou nada que pudesse dar algum tipo de explicação para o crime bárbaro. Na visão do vereador, as mortes de Marielle e Anderson tiveram conotação de crime político e, por isso, precisam de rigor nas investigações. Desde a semana passada, já prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios 5 vereadores: Renato Cinco, João Batista Oliveira de Araújo, o Babá, Ítalo Ciba, Zico Bacana, Marcelo Siciliano e Jair Mendes Gomes. Com informações de Cristina Índio, do Brasil, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguinde, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 3 horas e 30 minutos. Darciana Martins também acessando as nossas páginas aí. O Pedro Assum, lá de São Paulo. Também a Toninha De Ângeles, o Carlos Becês, entre outros amigos e amigas sempre conosco aí. A gente vai agradecendo essa parceria, essa conexão aí via rede social também, né? Vamos a mais informações, mas antes eu queria mandar um abraço para UDI Ressonância Magnética, com Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, o telefone da UDI Ressonância Magnética. Atende particular, atende convênio, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Resultado sai
com muita competência, rapidinho. NT Chaveiros, sempre à sua disposição, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 997-61-1501, chaves codificadas, abertura residencial e abertura veicular. Miranda Táxi também conosco, 997-299608, WhatsApp, você manda uma mensagem, ele responde a você, marcando com antecedência de 24 horas, viagem para qualquer ponto do Brasil. Também temos aí que a exposição do artista Rubens Prata vai até o dia 22 de abril, lá no Centro Cultural, ok? Dê uma chegadinha lá para saber e tomar conhecimento, quem não sabe, né, quem não conhece, da bela obra do Rubens Prata, mais 100 obras expostas lá. Jô Silvestre foi duramente criticado na Câmara por preferir usar a rede social ao invés de dialogar com os vereadores. O pior é que o pessoal do Legislativo está certo, não dá para ficar no Facebook, Twitter, etc., enquanto assuntos sérios são debatidos na Casa de Leis. Aí ele pode dizer, o Trump não governa pelo Twitter? Declarou até guerra pelo Twitter. Pode até alegar isso, né? Para ficar em um bom exemplo, o Ronaldo Guadiana e Rosino Machado tiveram uma boa conversa com os vereadores sobre o remanejamento de uma verba oriunda de superávit financeiro. A proposta vai tramitar sem sustos, diz o jornal, que obter sorrisos e palavras amenas no final. Foi uma reunião de alto nível, como eu disse, e a educação, a participação, o debate, o diálogo faz parte da democracia. Ora, pois. No caso do aeroporto, a prefeitura se omitiu em levar informações e preferiu respostas vazias e reuniões desmarcadas. De fato, teve reunião desmarcada pelo secretário do gabinete lá. Para um assunto tão delicado, pareceu descaso do prefeito. Precisa ter uma audiência pública, precisaria ter mais conversa para provar para os vereadores que era interessante municipalizar ou não era interessante municipalizar o aeroporto. Pior ainda, chegou a dizer o prefeito municipal que a maioria da população era favorável à municipalização do aeroporto. Onde está essa pesquisa? Meu Deus! Será que a periferia não prefere médicos nos postos de saúde, ruas sem buracos ou melhor qualidade de ensino? Diz e pergunta o jornal. Outra situação interessante é que na rede social, Jô Silvestre disse que estava vendo a possibilidade, junto à Embraer, de trazer uma unidade da Embraer para Avaré. Tem que perguntar para a Boeing, né? A Boeing está querendo comprar a Embraer, como é que vai trazer para cá? Jesus! Só que faltou combinar, diz o jornal, com a empresa aeronáutica. Em resposta a questionamento da comarca, a Embraer disse textualmente que não tem planos para utilizar. Lógico, o governo Temer está querendo passar para a Boeing americana. Mas que maluquice, onde é que saiu essa informação, não? Major está certo quando diz que foi cobrado para decidir sobre a municipalização. O termo de convênio foi enviado em 8 de dezembro de 2017. A DAESP cobrou da Prefeitura uma resposta até o dia 27 de março. 3 meses de espera, pergunta o jornal, até que o DAESP é bastante paciente. O próprio órgão disse que deu aquiescência ao processo de municipalização, atendendo à solicitação da Prefeitura, ou seja, o Silvestre é quem procurou o departamento. E o assunto só veio à baila graças à reportagem da comarca. E, para completar, nas últimas semanas, a Prefeitura tem sido bastante visitada por deputados de várias legendas. Aí cita aí vários deputados que eu nunca ouvi falar, viu, Tetonelli? Então, não vou dar espaço, né, para quem só vem como Copa do Mundo a cada 4 anos aqui na cidade. Manduri, Águas de Santa Bárbara e Aras estão para fechar convênio com a Saúde de Avaré, mas conforme matéria nessa edição, tal mudança vai complicar a já difícil situação da Santa Casa Cerqueira César. O assunto é polêmico e promete desdobramentos. E vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Violência contra as crianças é o próximo tema.
O Brasil lidera o ranking da violência contra crianças e adolescentes na América Latina, segundo estudo divulgado nesta semana pela Organização Social Visão Mundial. O levantamento avaliou a percepção da sociedade sobre temas como abuso físico e psicológico, trabalho infantil, casamento precoce e violência sexual. No Brasil, 13% dos entrevistados acreditam que existe alto risco dessas práticas contra os pequenos no país. No México, 11%, seguidos pelo Peru e Bolívia, com 10%. No recorte brasileiro, a pesquisa apontou que 3 em cada 10 pessoas conhecem pessoalmente uma criança que sofreu violência. 83% concordam que esses abusos podem ter impacto na vida adulta. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Patrícia Sanfelice, sabe bem disso. Ela explica que até o que parece ser mais simples para muitos, que é o trabalho infantil, traz sérios prejuízos para o futuro. O significativo número dessas crianças e adolescentes poderá desenvolver transtornos psicológicos, tais como depressão. Teremos ainda a possibilidade de a colocação dessa criança e adolescente precocemente em determinadas condições de trabalho provocarem, por exemplo, problemas crônicos de coluna, problemas de visão, problemas até de pele, porque todas essas questões que eu estou levantando não estão plenamente desenvolvidas antes dos 18 anos. Então, se nós seguirmos o esforço efetivo dessa parte do corpo, nós teremos uma resposta negativa do corpo, como regra. Segundo a pesquisa da Organização Social Visão Mundial, o sentimento do latino-americano é de que o espaço público oferece mais risco às crianças e adolescentes, seguido pela residência, escola, transporte público e espaços religiosos. O levantamento ouviu 6.000 pessoas em toda a América Latina. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 38 minutos. Abraço para o Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro aí com a intervenção, Jadir, como é que está, hein? Rodrigo Duarte Antunes, Márcio Pedroso e a questão da Marielle Franco. Não precisa esclarecer esse crime, essa execução realmente é bastante preocupante para a situação, inclusive, da própria democracia, do próprio regime democrático brasileiro, que anda meio balançando. Está aqui na minha mesa, que está meio balançando, viu? Pois é, vamos lá em frente, trazendo mais informações. Falta de informações do Executivo sobre municipalização do aeroporto é alvo de críticas na Câmara de Avaré. Tudo isso foi comentado na segunda-feira. São informações aí para vocês. Prefeitura contrata empresa para pintura de postes e bancos. O valor do contrato é de R$400 mil em mão de obra. R$478.080 aí para serviço de pintura dos postes e dos bancos do município. Um dinheirão grandinho, não? A Florestana foi a vencedora do certame. O certame previa inicialmente que os gastos com a mão de obra girariam em torno de 740 mil. É o valor que eu sabia. O valor não abrange custos com materiais utilizados, que ficariam sob a responsabilidade da Prefeitura. A justificativa do Executivo leva em conta que a contratação da empresa para fornecimento de mão de obra para pintura de postes e bancos se faz necessário devido à municipalidade não dispor de mão de obra de pintura para atender a demanda, e alega aí extrema necessidade. Pois é, são coisas de prioridade, né? O que é prioridade? É uma discussão interessante essa. Após reclamações, a Avenida Donguinha Mercadante recebe pavimentação. Estava feia lá, toda semana aparecia uma imagem da Donguinha Mercadante. Agora está dizendo a matéria aqui que passou por lá a pavimentação. Ok? São exatamente 13 horas e 40 minutos. Mais informações, o INSS pretende fazer perícia em 152 mil beneficiários. Mais de 152 mil segurados que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez devem agendar as perícias médicas para revisão dos benefícios.
Eles foram convocados nesta quinta-feira por meio de um edital publicado no Diário Oficial da União. O agendamento é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo telefone 135. Não é preciso ir até uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para fazer a marcação da perícia. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, ressalta que a ação tem o objetivo de assegurar o direito de todos os beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento Social tem uma grande preocupação de não causar qualquer injustiça em relação a benefícios, sejam eles de aposentadoria por invalidez, sejam por auxílio-doença. A intenção do edital é alertar as pessoas para que elas marquem a perícia e compareçam à perícia na data marcada. Os convocados que não ligarem para o INSS pelo telefone 135 até o dia 4 de maio terão o benefício suspenso. Após 60 dias sem entrar em contato, o benefício será cessado. O pente fino do INSS já economizou aos cofres públicos, desde agosto de 2016, mais de 7 bilhões de reais. Estão sendo convocados beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que estavam há mais de 2 anos sem passar por uma perícia médica. Reportagem André Luiz Gomes. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13h42, mais notícias locais. Vale Alimentação será depositado nesta sexta-feira 13. Sexta-feira 13 hoje, hein? Que coisa! São 13h42, está te convocando aí secretários para comparecerem à Câmara. Isso também é ainda assunto da segunda-feira da sessão. Parte de Avaré oferece mais de 20 vagas de emprego. São matérias que estão aí no jornal Avaré Urgente. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Paranapanema e em várias cidades do estado. Agentes da Polícia Federal cumpriram na quinta-feira, ontem, mandados de busca e apreensão lá no Assis Prev, que é exatamente o equivalente a Avaré Prev aqui de Avaré, lá de Assis. A ação faz parte do desdobramento da operação da Polícia Federal, que investiga irregularidades nos institutos previdenciários que aplicaram em fundos de investimento. A operação foi nomeada como encilhamento e é a segunda fase da Operação Papel Fantasma. Policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal cumprem 60 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão temporária expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, abrangendo vários estados do Brasil. São investigados 13 fundos de investimento, tanto em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. E o rombo parece ser grande, 1,3 bilhão de reais. No segundo semestre de 2016, foi constatada a existência de 827 milhões em apenas 8 desses fundos, dinheiro para o pagamento das aposentadorias dos servidores municipais. Os investigados responderão por crimes contra o sistema financeiro nacional, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Em São Paulo, os mandados são cumpridos em Assis, Hortolândia, Jundiaí, Piracicaba, Paulínia e Paranapanema. Até Paranapanema entrou aí nessa investigação. Ação no Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos lá da Estância Turística de Paranapanema, IPESPEM. São 13h44. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas matérias também de mais jornais aqui da cidade, sempre agradecendo o ANT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e o Miranda Táxi. O Jornal do Goiás traz aí algumas informações, algumas manchetes. Prefeitura promete inaugurar creche em breve, isenção do Enem deve ser pedida até domingo. Jô Silvestre amarga mais uma obra sem conclusão. Marcelo Ortega deixa o Partido Verde de Avaré, foi para onde? Para o Podemos, é isso? Contrato, vamos confirmar se é o Podemos mesmo. E contrato homologado para pintura de postes, conforme nós já comentamos aí, né? Pois é. Está aqui o Marcelo fazendo uma divulgação, que está deixando um partido, porém não está falando se ele vai para o Podemos mesmo, viu? Está dizendo que ele deixou, né? Deixou o PV.
Pessoal, e o pessoal que levou o PV, para onde que vai, hein, Tetonelli? Espero nos ouvindo, você fala para nós aí, ô Marcelo, e o pessoal lá, como é que fica, né? Inclusive, tem uma vereadora, que é da Algisa Huarte, que é representante do PV, ela não comentou nada com a gente, se ela vai continuar no PV ou vai seguir o trajeto aí que Marcelo Ortega vai seguir. Eu ouvi falar que ele ia para o Podemos, mas a matéria não é explícita nesse sentido. São 13 horas e 46 minutos, Giro Internacional, Rádio França Internacional. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta sexta-feira, 13 de abril, o maior partido de oposição da Assembleia Francesa, os Republicanos, sigla de direita, pediu hoje um debate sem votação no plenário sobre a eventual retaliação da França ao uso de armas químicas na Síria. O líder da bancada, deputado Christian Jacot, disse que o risco de eclosão de um conflito mundial é muito elevado. Ele sugeriu cautela e sangue frio ao governo francês. O presidente americano, Donald Trump, reuniu ontem sua equipe de segurança nacional, mas ainda não tomou nenhuma decisão sobre bombardeios na Síria em retorção ao ataque químico ocorrido na cidade de Douma. Novos enfrentamentos são registrados nesta sexta-feira entre policiais israelenses e palestinos, reunidos para um novo dia de mobilização pelo retorno de refugiados que deixaram a região em 1948. O protesto acontece perto da barreira de proteção entre Israel e a faixa de Gaza, governada pelo Hamas. Ao menos 3 palestinos ficaram feridos nesta manhã, atingidos por disparos feitos por soldados israelenses. Imprevisível, o presidente americano Donald Trump voltou atrás e pretende agora aderir ao novo acordo de livre comércio transpacífico, o TPP, se ele for melhor para os interesses americanos. Trump havia se retirado do tratado original no mesmo dia em que chegou à Casa Branca, no ano passado. O TPP envolve 11 países, incluindo Canadá, México e Japão. O governo japonês declarou que será extremamente difícil negociar um novo tratado. A 8ª Cúpula das Américas, prevista nesta sexta-feira e sábado em Lima, no Peru, com a participação do presidente Michel Temer, parece amaldiçoada. A frase é do maior jornal econômico francês, Les Echos, que lamenta o esvaziamento do encontro com a ausência de Donald Trump, o presidente do Equador, Lenín Moreno, que retornou ontem à noite de Lima para Quito, para acompanhar a situação de 2 jornalistas equatorianos e seu motorista, sequestrados há 19 dias na Colômbia por antigos guerrilheiros das Farc, deu prazo de 12 horas para a apresentação de provas de vida dos reféns. As greves estudantis na França contra uma reforma do governo Macron que enterra o acesso universal ao ensino superior e impõe a seleção de alunos na universidade pública estão cada vez mais explosivas. Ontem à noite, tropas de choque entraram na Sorbonne, em Paris, para desalojar 200 estudantes grevistas reunidos para uma Assembleia Geral. O porta-voz da presidência alega que vários ocupantes das universidades francesas em greve não são estudantes, e sim ativistas de extrema esquerda que tentam politizar o movimento. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 50 minutos. Vamos mandar um abraço para o Carlinhos Mercedes e lembrar também a todo mundo aí, teve a nossa divulgação da nossa clínica e tem vacina de gripe já para combater a influenza. O pessoal muito preocupado com a influenza esse ano. Já chegou e já está disponível. NT Chaveiros conosco, de ressonância magnética e Miranda Táxi, Miranda 997 299608, também pelo WhatsApp, NT Chaveiros 997 61 1501, 24 horas.
o de ressonância magnética no Mato Grosso 800 3732 3264. PT e Planalto fazem lobby no STF contra a prisão em segundo grau. Um dos alvos seria o ministro Alexandre de Moraes, que seria favorável ao cumprimento imediato da pena, diz o Estadão. Ex-ministros também querem tratamento semelhante ao de Alckmin. Entre eles, o Guido Mantega e o Marcos Pereira estão reivindicando a mesma boa vontade que a Justiça teve com Alckmin, com eles também. O governo paga 3 bilhões de aposentadoria rural irregular. Receita cobra 280 milhões de 6 clubes. Projeto de lei ambiental restringe demarcação de terras indígenas. Uma matéria especial sobre Carmen Lúcia, presidente por um dia. Trump consegue apoio externo para atacar Síria. Trump está louco por uma guerrinha, não? Quantas pessoas vão morrer? Itaú cria conselho para a América Latina. São notícias aí da primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Site UOL, o novo prefeito de São Paulo, que é o neto do Mário Covas, o Bruno Covas, diz que rombo na Previdência pode aumentar impostos. Lá vem a velha ladainha. Promotor foi assessor de ex-secretário de Alckmin, e ele é que vai investigar Alckmin, Titonelli. Pode isso, Arnaldo. Promotor que vai investigar Alckmin na Justiça Eleitoral foi assessor de ex-secretário de Alckmin. Ele será o responsável pelo inquérito do ex-governador na Justiça Eleitoral. Assim não dá, né? Alckmin depôs em sigilo ao STJ. Flamengo é o maior do Brasil em pesquisa sobre torcida no Sudeste. E quem é o primeiro? É o Coringão. Clubes estão empatados tecnicamente entre os torcedores da região. Nordeste e Norte dão liderança ao Flamengo. STF volta a julgar ação que pode restringir foro privilegiado em maio. Toffoli havia pedido vista. Como presidenta, Carmen tem agenda com políticos. Ela é substituta temporária de Temer. O que mais que nós temos aqui? Sim, tem essa matéria que fala do Marcelo Bretas. Quem é o Marcelo Bretas? Marcelo Bretas é o Moro lá do Rio de Janeiro. E está falando do auxílio anual, né? Do auxílio moradia. Ele ganha de maneira duplicada. Ele tem um patrimônio de 6 milhões de reais e ganha auxílio moradia. Pode isso, Arnaldo? Ele e a mulher, hein? Dá mais de 8 mil reais. Isto é complicado, né? Jurista protocola impeachment de Gilmar. Senado decide se recebe esse pedido de impeachment ou não. 13 horas e 53 minutos. Termina hoje o prazo para convocados por INSS em março agendarem perícia. E saiu pelo Diário Oficial. Quem leu o Diário Oficial, hein? Tremor atinge costa de Santa Catarina. Moradores relatam abalos. Até em Santa Catarina. Procon notificou o Facebook sobre vazamento de dados. Petrobras vai cortar preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Em livro, ex-diretor do FBI chama Trump de mafioso acima da moral. Que coisa, quanto elogio. Sequestro de jornalistas faz presidente do Equador deixar cúpula. O encontro acontecia no Peru. Voo permite cães a bordo por $9 mil com salmão e frango. Se quiser levar seu cachorrinho para voar, tá aí, ó. $9 mil. Aí ele pode viajar em algumas companhias. Certamente deve ser nos Estados Unidos. São 13h54, eu vou mostrar todas as notícias a partir de agora. A dengue preocupando em Minas Gerais, o surto de uma moléstia desconhecida no Rio Grande do Sul, a preocupação com a influenza e o questionamento da internação compulsória de drogados, tudo isso no Médico Repórter aqui da Cidadania. E uma entrevista sobre política com Renato Meireles, explicando e analisando a situação política atual do Brasil. 13h55, uma boa tarde, estaremos de volta segunda-feira aqui nos 60 Minutos. Nesse final de semana, Oswaldo Tonelli e o Cláudio Albuquerque estarão apresentando o nosso programa, as músicas que fizeram a nossa cabeça. Um último comentário aqui, a Denise Diniz acessando nossa página, a Cida Almeida também, e a Toninha de Anjos dizendo que o promotor, que foi ex-assessor de um secretário de Alckmin, e vai analisar o caso do Alckmin,
deveria, no mínimo, se declarar impedido. Vamos botar o bandeirinha aí para dar impedimento, né? Senão, porque pedir ele não vai, viu? Boa tarde a todos. Está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Estamos encerrando aí a participação pelo Facebook, a nossa transmissão. A programação continua na cidadania e também na internet e também em todos os aplicativos aí. Abraço para o Luizinho Nicolas, Fernando Caran, que também acessaram a nossa página. E boa tarde, eu volto segunda-feira, ok? Abração. De acordo com a pasta, o número total de casos não é elevado no estado, mas a situação é alarmante em alguns municípios, principalmente na Zona da Mata. Quem explica é a coordenadora do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, Márcia Otto. O número de casos ele acompanha o mesmo perfil de anos não epidêmicos, mas em algumas regiões, quando a gente analisa por município, a gente tem alguns municípios